Toda antiga civilização que um dia já habitou o planeta Terra tem sua cultura perdida. Os romanos tinham Pompeia, os incas tinham Machu Picchu, o Oriente Médio tinha a notória Suméria, e o Texas, nos Estados Unidos, tem a cidade de Old Bluffton. Esqueça todas as lendas que já escutou sobre cidades submersas e foque na realidade que existe em nosso planeta. Ainda que essas não guardem riquezas literais ou mistérios alienígenas indecifráveis, são cidades que merecem tanta atenção quanto a Atlântida ou tanto quanto a perdida e fascinante Lemúria. Uma história recente conta a história de Old Bluffton, uma das mais controversas cidades dos últimos séculos. Uma história que merece nossa atenção. Então, se quiser acompanhá-la, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Em meados do século XIX, havia uma cidade a cerca de 1 hora a noroeste de Austin, no Texas. A cidade, conhecida como Old Bluffton, abrigava cerca de 50 famílias e possuía abundantes recursos naturais. Naquela época, a pequena e próspera cidade era considerada um ótimo lugar para se viver. Afinal, estava de portas abertas a novas famílias que desejassem se mudar para lá. No entanto, atualmente Old Bluffton não aparece em nenhum lugar no mapa do Texas, dos Estados Unidos ou mesmo se olharmos em todo o globo. Na verdade, nem é possível, hoje em dia, passar pelo caminho onde antes estava localizada a cidade. Qual o motivo disso? A resposta é bem simples, porque Old Bluffton está hoje completamente debaixo d'água. Na década de 1850, a cidade de Bluffton, original, era apenas o lar da família Davis, que resolveu batizar a região ao qual viviam. Com o tempo, algumas outras famílias, conhecidas dos Davis, também decidiram mudar-se para a região, a fim de ter terras para o cultivo. No entanto, no ano de 1883, um incêndio atacou a pequena aldeia de Bluffton e, com isso, os moradores se mudaram alguns quilômetros para o sul, onde reconstruíram novamente a minúscula comunidade. E foi a partir disso que a cidade começou a se mostrar rica em recursos naturais, tornando sua extração, tempos depois, na principal fonte de renda dos moradores de Bluffton. Mas, por volta de 1930, surgiu nos Estados Unidos um projeto que ficou conhecido como New Deal, uma série de programas implantados que tinham o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana. Isso era visado pelo fato de o país ter acabado de sair da Grande Depressão, uma crise econômica que assolou o governo e a população americana por vários anos. O projeto New Deal foi aprovado por Franklin Roosevelt, o 32º presidente dos Estados Unidos da América. Para se ter uma ideia das dimensões do New Deal, o governo gastou mais de 4 bilhões de dólares desde que o projeto entrou em vigor até o seu término no ano de 1937. O New Deal consistia na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas e diversas outras obras. Era literalmente uma reconstrução. Mas que relação isso possui com a cidade submersa do Texas? Acontece que a pequena região de Old Bluffton necessitava de capacidades básicas como a energia elétrica. Por isso, autoridades locais decidiram sanar esse problema. Dessa forma, optaram por criar uma represa no rio mais próximo, o Rio Colorado. Além da represa, no entanto, também formariam um lago, onde a água que transbordasse pudesse desaguar. E agora, onde ficaria localizado esse lago? Exatamente no mesmo lugar em que estava a pequena cidade de Old Bluffton. A partir dessa decisão, as pessoas começaram então a tirar de suas terras todas as suas coisas de valor. Até mesmo os túmulos de mais de 300 moradores de Old Bluffton foram retirados do lugar que agora se transformaria num enorme lago. Afinal, em uma comunidade rural da década de 1930, quando a cidade viveu seu auge populacional,
Os cemitérios geralmente mantinham vários membros das famílias e eram visitados regularmente por eles. Para essas pessoas, deixar o lago submergir os ancestrais de Bluffton não era sequer uma opção. Dessa forma, as mais de 300 sepulturas foram transferidas do antigo cemitério para um novo assentamento a alguns quilômetros a oeste. Separadamente, pequenos lotes de familiares também foram transferidos para outros cemitérios nos condados de Burnett e Llano, áreas povoadas próximas dali. O ex-juiz do condado de Llano, Mor Johansson, que cresceu na pequena cidade de Bluffton, escreveu anos depois de o lago ter ficado cheio: "Nós que fomos criados nessa região, tivemos que sacrificar nossas casas de uma vez por todas. Isso arruinou muitos de nós financeiramente, mas sempre temos que sacrificar algo para progredir rumo ao sucesso de nossa nação." Por incrível que pareça, ainda que não quisessem fazer isso, muitos moradores de Bluffton ajudaram a construir a represa que criaria o lago que destruiria sua próspera cidade. Mas antes de a decisão ser mesmo confirmada, os moradores tentaram, de várias formas, conversar com as autoridades para reverter aquela situação. Porém, de nada adiantou. Houve uma pausa na construção em 1932, quando a empresa que financiava o projeto acabou falindo. Assim, o enorme campo de construção, que estava em pleno funcionamento, precisou parar o serviço por completo, ainda que a represa já estivesse parcialmente construída. Então, a Administração de Obras Públicas do governo americano resolveu restringir os fundos de investimento de empresas privadas. Por isso, buscaram meios de encontrar o investimento nos próprios fundos econômicos do Estado. É nesse momento que o New Deal, que já estava vigorando em outras partes do país, entrou em ação. Graças a esse projeto, o dinheiro foi concedido em 1935 e o trabalho foi retomado não apenas na represa de Buchanan, mas também em mais de 5 represas rio abaixo, em direção a outras comunidades. Em 1937, a represa Buchanan foi finalmente concluída, o que significava que os moradores da região de Old Bluffton precisavam se mudar de uma vez antes que a água invadisse suas casas. Na época, o próprio governo disse às famílias da área que levassem o tempo que fosse necessário nas mudanças, já que, de acordo com seus cálculos, demoraria anos até que o lago ficasse finalmente cheio. Por isso, a mudança ocorreu de maneira mais lenta, dando a oportunidade que todos se despedissem de suas propriedades. Porém, de uma hora para outra, sem qualquer aviso prévio e confiável, enchentes de pesadas chuvas alcançaram o Texas naquela época do ano, o que acelerou o processo de enchimento do lago Buchanan. Devido ao grande volume de água, o lago Buchanan encheu em questão de meses. A subida do lago foi tão rápida que os trabalhadores da construção civil não tiveram nem tempo de mover alguns equipamentos que haviam sido deixados no leito do rio. Mas para o governo, o mais importante foi o fato do enorme progresso que a represa proporcionou: a energia elétrica. Antes da barragem, a eletricidade era um luxo urbano. Até a década de 1930, os moradores rurais dos condados de Burnett e Llano não tinham encanamento, refrigeração e nem iluminação básica. Com as represas que formavam os lagos gerando energia hidrelétrica, agora poderia ser fornecida a eletricidade para essas zonas rurais e mais afastadas. Algo que foi benéfico também para todo o setor comercial da região. Uma nova cidade de Bluffton foi estabelecida a 11 quilômetros a oeste de sua antecessora, mas até hoje continua sendo apenas uma pequena comunidade não incorporada no condado de Llano. A pequena aldeia conta com pouco mais de 300 habitantes hoje em dia e mantém seu aspecto de vila rural. Ainda assim, essas melhorias tiveram um custo para as pessoas que viviam na antiga Bluffton. A comunidade se dissipou. Um cemitério, lojas, correios e uma quantidade de casas são tudo o que restou na nova Bluffton. Os moradores que ficaram nesse novo lar ainda convivem com o fantasma de sua antiga e próspera cidade natal. Hoje, mais de 80 anos após a construção do lago Buchanan, as pessoas estão outra vez preocupadas com o nível da água. Isso porque, de vez em quando, ela tende a baixar repentinamente, assim como subiu na época de sua construção. Em 1984,
uma seca deixou muitas partes do lago à vista, revelando construções escondidas há décadas. Em 2009, uma seca ainda mais grave revelou mais da antiga cidade, e várias empresas aproveitaram a oportunidade para escavar a cidade que foi surpreendentemente bem preservada abaixo d'água. Porém, a atração não durou, e em 2016 as águas voltaram a subir. Atualmente sabemos que a cidade está lá, abaixo do Lago Buchanan, no Texas. Para os cientistas, é uma rica fonte de pesquisas. Para a imprensa, uma atração e tanto. Mas para os antigos moradores, uma herança que jamais esquecerão.